Então vou começar. Estou esperando o Ricardo responder. Ele ainda não chegou. Mas para a gente revisar o texto, para a gente entender biblicamente, Mateus 24. Eu vou abrir aqui, deixa eu pegar outra Bíblia que eu gosto mais. Mateus 24. Mateus 24, verso 37 diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores aos dilúvios, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Para a gente concluir o entendimento, Hebreus 11, para avançar, fazer o cenário final do que nós posicionamos sobre Noé. Hebreus 11. Por que Noé é um fator preponderante nesse mais do que os outros modelos? Porque foi o Cristo que apontou ele. Ele disse: obrigado, amor, ficou melhor agora com a luz acesa. Minha mulher está no meu auxílio aqui hoje. Hebreus 11, 7, 17. Ou não, Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. 2 Pedro 2, verso 1 diz assim: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimulamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, por causa dele vos será inflamado o caminho da verdade. Também, movido por avareza, farão comércio de vós, com palavras factídias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e para sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou os abismos das trevas reservado para o juízo. Não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo ímpio. Então, esses 3 textos são os textos onde apresenta Noé para o Novo Testamento. E por que é importante revisar isso? Porque o cenário que Jesus encontrou como ideal, fora do ambiente de parábola, era a vida de Noé. Noé é a única situação onde Jesus foi explícito sobre o fim dos tempos. Ele disse: olha, a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé. Jesus estava manifestando isso, pregando isso, dentro de um ambiente bíblico onde as pessoas tinham clareza e conhecimento de quem era Noé. A história de Noé, ela era conhecida, ela era viva na mentalidade de todos os judeus. Noé é um dos principais patriarcas. Então Jesus, a única vez que ele falou isso sobre o fim do mundo, não por parábolas, não por enigmas, foi sobre na vida de Noé. Então nós precisamos hoje firmar o nosso pensamento sobre isso, sobre como Noé é útil para a vinda do Filho do Homem. Então o cenário final
que Jesus escolheu para apresentar a vinda do Filho do Homem é os dias de Noé. E nós estamos tratando já há 4 dias sobre isso. Hoje é a 5º estudo. E por que o cenário? Então, Noé, a Bíblia chama ele de pregador da justiça, divinamente instruído, que aparelhou. Shalom, apóstolo Fabrício, a paz. Divinamente instruído a respeito das coisas que deveriam acontecer, e ele aparelhou uma arca para a salvação sua e de sua casa, e condenou o mundo antigo. Então Noé é alguém que a justiça que ele viveu incomodou o mundo. A vida de justiça que Noé tinha incomodava o mundo. Mas entenda uma coisa, eu preciso estabelecer o último pilar sobre a coluna de Noé. Desculpa, se você tiver um pensamento não curioso sobre as escrituras, Noé foi o homem que mais serviu as pessoas da sua família. Noé morou 500 anos na casa do seu pai Lameque. Um homem que não tem pressa em estabelecer o que é seu, vai estabelecer coisas eternas. Noé foi mais quem honrou a seu pai na sua geração. Quando a Bíblia diz homem íntegro e reto na sua geração, isso está ligado ao serviço que ele fez a Lameque. Você pode ver que quando você começa a discorrer sobre Gênesis 5, a quantidade de tempo que as pessoas ficavam na casa dos pais iam diminuindo. A quantidade do tempo que elas permaneciam na casa de seus pais iam reduzindo. Então, quando Jesus apresentou, o povo casava-se e dava em casamento, Noé demorou a se constituir família. Noé viveu 700 anos e desses 700 anos, 500 anos foi na casa de seu pai. 500 anos Noé viveu, então a vida de Noé, 500 anos na casa de seu pai, 100 e poucos anos produzindo a arca, mais 100 e poucos anos desfrutando de um novo mundo. Então, neste ambiente, pessoas que têm uma vida que honra outras pessoas, que têm uma vida que honra o ambiente onde eles estão, que têm uma vida de devoção à casa onde eles estão, que eles não são pessoas que estão com pressa para fazer seu próprio nome famoso, são o que vai estabelecer a vinda do Senhor. Então, quando Jesus coloca o parâmetro casavam e davam-se em casamento, ele estava dizendo profeticamente que o confronto letal era que Noé demorou a se estabelecer. Eu preciso, para a gente deixar uma forma exata, um entendimento mais plano, mais gracioso do que isso, Noé foi o primeiro homem a viver uma vida de nazireado. Noé, a vinha que o fariseu não podia beber, o contaminou. Como Noé não podia beber da vinha, ele se perdeu. Então, o primeiro nazireu, e agora eu preciso aportar isso com você, há 3 tipos de sacerdócio na Bíblia. Há o sacerdócio dos universais, ou dos primogênitos, há o sacerdócio dos levitas, e esses 2 tipos de sacerdócio, os levitas e os nazireus, eles são sacerdócios ligados ao nascimento. Você tem que nascer para ser. Mas o nazireu é um sacerdócio ligado à paixão. É ligado a estar com o Senhor. É ligado a estar com Jesus. Então, nós temos que desejar estar com o Senhor. Desejar estar com o Cordeiro. Para você ser um nazireu. Então entenda, Deus não olhou para Noé sem paixão. Noé não estava lá parado e pensou, eu vou ficar aqui, se Deus quiser eu quero, senão Noé era alguém que se ardia pelo Senhor. Noé amava o Senhor, e eu preciso que você gaste um tempo de leitura em número 6, quando fala dos nazireus. E os nazireus, o que eles entregavam para ter a proximidade do Senhor eram os seus direitos. Todo israelita tinha direito a estar na vinha, o nazireu não tinha. Todo israelita tinha direito a ir no velório de sua família. O nazireu não tinha. Por quê? Porque ele tinha alguém que tinha se aproximado do Senhor para perder direitos.
Então, quando Noé deixou de viver uma vida comum para tomar esse lugar de estar com o Senhor, esse lugar de estar com o Cordeiro, Noé abriu mão dos prazeres terrenos, momentâneos e de uma vida comum, mesmo de permitida que haja um toque do Senhor. Então o Senhor tem empurrado pessoas para perderem direitos, e a geração que vai estabelecer a volta de Jesus é a geração que abre mão de coisas permitidas para estar na mão, para ganhar as coisas incorruptíveis. Como nós falamos já na aula aqui, como Ana perdeu a voz e perdeu o direito, foi ofendida no altar para sair de lá grávida de Samuel. Do mesmo jeito que que Zacarias perdeu a voz diante do altar para sair de lá grávido de João Batista, o Nazireu ele vai diante do altar e entrega seus direitos para que ele receba do Senhor uma recompensa para proximidade. Não é uma recompensa para vida, não é algo que vai enriquecer, que vai abençoar. É algo que eu vou perder para ganhar o Senhor de herança. Noé foi escolhido porque ele já tinha escolhido o Senhor. Então o Senhor está nesses últimos dias despertando o coração de homens e mulheres, despertando pessoas para responder ao que o Senhor falou. Então o Espírito Santo está despertando homens e mulheres. Só que com esse despertamento eu preciso entender se o meu coração vai ser chamado a perder ou se eu ainda vou amar o mundo e meu coração será despertado a ganhar. Não esqueça, há uma dicotomia bíblica aqui. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não é um processo, é uma dicotomia. Deus, se você ama o mundo, você odeia Deus. Se você ama Deus, você acaba por final odiando o mundo. Então Noé manifestava o anseio de não querer viver de acordo com essa vida. Então Deus está chamando uma geração de homens e mulheres para viver uma vida onde o mundo deixou de ser saboroso a ele, onde nós olhamos para o mundo e não temos mais prazer de estar de olho no mundo. Não temos mais prazer de estar no mundo. Não ameis o mundo nem na coisa mundo há. Então Noé não amava a sua civilização a ponto de rejeitar viver este mundo. Entenda, ir para o céu, para quem viver com Cristo, para quem não ama as coisas do Cristo, é sacrilégio. Viver com o Cordeiro sem amar as coisas que o Cordeiro faz é um castigo. Então o Senhor está convidando homens e mulheres de uma carga de renúncia. Então, quando o espírito de Noé estiver operando sobre a terra, que a Bíblia o chama de espírito de Elias, que há um cenário desenhado para a manifestação, é um lugar de perca de direitos. Todo mundo comia, escute, todo mundo pode comer, mas você não sabe qual era a alimentação de Pedro, um exemplo, mas você sabe qual é a alimentação de João Batista. João Batista comia coisas limitadas, porque ele entregou as outras coisas. Ele comia isso aqui, ó, mel silvestre, tâmara e gafanhoto. Ele comia apenas essas duas coisas. Por quê? Por que eu fazia isso? Porque cada lugar de autoridade vai te cobrar um lugar de renúncia. Não há renúncia validada apenas por eleição. Escuta, a salvação é dom de Deus, gratuita pela fé. Mas a autoridade para exercer os poderes do reino, ela te cobra renúncia, ela te cobra lugares de temores e de dores. Então, se o Senhor não te tomar lugares de dores, se o Senhor não te tomar lugares de pressão, se o Senhor não te tomar lugares de angústia, e te levar a você perder direitos, você não carrega o ápice de preparador do caminho. João Batista ele era vestido com pele de camelo, mas João Batista era
judeu e o camelo era imundo. Então João Batista fala de homens que estão colocando as suas imundícias para fora, que estão vestindo as suas imundícias. Um leproso, ele tentava esconder as suas imundícias com um pano. Por quê? Por isso Isaías vai dizer: as nossas justiças são como trapo de imundícia, porque a gente tenta esconder, mas João Batista não, ele estava expondo a sua imundícia. Então, é esse tipo de ser que vai preparar a vinda do Senhor, porque a terra está clamando pela manifestação dos filhos de Deus, mas a manifestação dos filhos de Deus são pessoas poderosas que andam num caminho de renúncia. Então Deus quer te dar uma missão que vai calejar as suas mãos, que vai fortalecer os seus braços, que vai te tomar grande parte da sua vida para que você execute a obra que conduz à salvação. Você entende isso que está sendo dito? Você consegue compreender esse ambiente? Então Deus nos conduz a um lugar de perder para que nós podemos nos tornar semelhantes a Jesus. Porque Jesus era um perdedor. Jesus era alguém que perdia. Jesus, sendo Deus, ele aceitou perder para João Batista, para José, para Herodes, para Pôncio Pilatos, para Pedro, para Judas e para a cruz. Então é isso que o Senhor está posicionando. Essa é a mensagem central dos dias de Noé. Noé é alguém que simboliza a carga de renúncia. Então nós precisamos lavar as nossas vestes. Eu preciso te pautar uma circunstância. Quando um leproso se apresentou a Eliseu, Eliseu não o atendeu, chamado Naamã, Eliseu disse para ele: mergulhe 7 vezes. Ele foi lá e a Bíblia diz que quando ele saiu, a sua pele era como de criança. Mas preste atenção, escute, não é excelente um homem estar com pele de criança, ainda mais com um guerreiro que ia vestir armadura. A pele de criança é frágil. Minha esposa está grávida e eu já tenho 2 filhos. Eu sei, a pele de bebê se irrita até com barba. Quanto que uma pele de criança estaria em um guerreiro? Porque é o seguinte, porque Deus não faz, os milagres de Deus te recolocam no processo. Então, por causa da lepra, ele não tinha sentido as dores da infância, ele não tinha sentido as dores da juventude, então o Senhor o curou e agora ele pode sentir as dores da infância, ele vai sentir de novo a parte do processo. Então, uma condição de estar com as suas imundícias expostas para fora, você está se oferecendo a sentir a dor e não esconder mais daquilo que o Senhor está fazendo. Consegue entender isso? Então o Senhor sara a pele de Naamã, e quando Naamã sai do mar, ele agora tem que vestir a armadura com mais cuidado, porque a sua pele é como de criança, e a sua pele, sendo de criança, agora pode se machucar com a armadura. Por quê? Porque não há lugar onde Deus te faça poupar deste sentimento. Deus não vai te fazer poupar de dores que Ele te treinou para sentir. Deus não vai te poupar de sentimentos que Deus te propôs para sentir. Só que a cruz vai te fazer suportar todo esse ambiente. Então nós vamos ganhar a autoridade, é alguém que não foge da missão, que não foge desse ambiente. Então, muitas mensagens do que são pregadas hoje é assim: por favor, Deus vai te tirar da dor. Amém, mas o objetivo, se você tirar da dor, você perde a recompensa do propósito. Se você tirar da dor, você perde a recompensa deste lugar. A Bíblia fala da Nova Jerusalém, um lugar onde não vai haver mais choro, porque todos os habitantes que foram para lá foi alguém que derramaram lágrimas por causa de algo. Entendeu? Então a Nova Jerusalém diz onde um lugar onde não haverá mais clamor. Por quê? Porque os habitantes de lá são pessoas acostumadas a clamar. Então Deus está dizendo para nós, quando a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé, é que é um ambiente profético de suportar dores, de suportar angústia, de suportar temores. Então eu estou
te desafiando a entrar num lugar, fechar a porta e dizer o que eu preciso perder para eu ganhar a autoridade de conhecer o plano. Moisés, ele via o Senhor e Moisés não podia. Deixa eu te apresentar uma coisa para você entender uma circunstância. Quando Jacó lutou com o anjo, ele ganhou um novo nome, mas também ganhou uma deficiência. A partir dele ter se tornado Israel, a partir de agora ele tinha que andar mancando. E a Bíblia diz que todo aquele que a partir daquele momento os israelitas não comiam mais o nervo. Mas se você for em Levítico 11, na lei que Moisés estabeleceu, não há essa proibição lá. Por quê? Porque não tem proibições que não são para todos, que são só para aqueles que querem um lugar superior de transformação. Então toda vez que eu luto por Deus e que eu ganho algo, que eu ganho de verdade, eu ganho uma oportunidade de renunciar. Toda vez que eu estou com Deus, eu ganho a oportunidade de renunciar. Então, nos dias de Noé, é quando homens vão colocar as suas renúncias na mesa, colocar as cartas na mesa e dizer, eu quero perder algo. Então Jesus disse, aqueles que me amam, que têm os meus mandamentos. Ele estava pregando para judeus, ele não estava falando a quem tem os mandamentos da Bíblia. Ele estava dizendo aqueles que além de ter os mandamentos da Bíblia, receberam ordens e não podem mais exercer alguns direitos. Todos os apóstolos podiam ter uma esposa, Paulo não podia. Todos os apóstolos podiam viver do evangelho, Paulo tinha que fazer tenda, porque quem carrega uma autoridade maior tem que carregar uma carga de renúncia maior. Me desculpa, quem carrega um poder maior tem que carregar uma autoridade de liberação maior. Eu tenho visto, quando vez você é promovido no reino, você é promovido, então a sua autoridade é estabelecida, mas os seus direitos são suprimidos. Porque não é homens e mulheres que podem usufruir de tudo que estão no reino de Deus. Então, se você carrega uma carga que não pode te tomar, deixa eu te pausar uma coisa, nos dias de Noé, a única coisa que podia tirar a arca de Noé, que Noé estava construindo do chão, era a nuvem que Deus estava fazendo nos céus. Então não existe, para quem está andando na revelação de Noé, no espírito de Noé, não existe padrinhos para ministério. Por quê? Porque a única coisa que pode fazer o seu ministério decolar é a chuva que Deus está produzindo. Entende? Se o seu ministério pode ser exercido em qualquer lugar, você não está exercendo um real ministério. Por quê? Porque Noé não tinha como colocar rodinha na arca dele e sair puxando. Briguei com Lameque, vou levar a arca para outro lugar. Não existe esse ambiente. Tinha que suportar, porque o que eu estou fazendo me prende a esta geografia. O que eu estou fazendo enrijeceu a minha vida, eu não tenho mais tantas liberdades. A cultura dos dias de Noé era uma cultura nômade, mas por causa do ambiente que Noé vivia, por causa da revelação que ele carregava, ele não podia mais mudar. Então, homens que suportam processos, mulheres que suportam processos, homens que são treinados em angústias e temores, que eles aguentam ofensas porque eles entendem o que estão fazendo. Isso é o lugar que Deus estabeleceu para nós. Os dias de Noé. Os dias de Noé são dias que homens e mulheres entendem e podem suportar por causa daquilo que eles estão fazendo. Entende isso? E nenhuma tarefa espiritual suficiente para ser feita sozinho. Não há quem dilua do meu espírito que Noé fez a arca sozinho. Eu tenho certeza que Sam, que Jafé e que Cã, com Sem, Cã e Jafé, ajudaram Noé a fazer a arca. Por quê? Porque nós estamos construindo algo que está envolvendo toda a família. E
Entenda, Deus nunca falou com os meninos, mas os meninos foram cheios porque nós somos cheios do Espírito Santo, não é para ter uma visão, é para entender a visão de outra pessoa. Os apóstolos nunca entenderam o que Jesus pregava até que o Espírito Santo veio sobre eles e eles entenderam. Entenda uma coisa, Moisés sobe, o primeiro homem que a Bíblia chama de cheio do Espírito Santo nas Escrituras é um homem chamado Bezalel. E Bezalel recebe o Espírito Santo, é cheio do Espírito para entender o que Moisés estava tendo no monte. Então Moisés via um candelabro, quando ele descia, ele falava, eu vi um candelabro, todo mundo ficava sem entender, mas no coração de Bezalel ardia. Então Deus quer encher uma geração para entender o projeto que Noé está vendo. Deus falou como Noé, construa uma arca. Noé comunicou aos seus filhos e todo dentro deles, eles conseguiram ver a mesma arca que Noé tinha visto no Espírito. Isso acontece na primeira aliança com Moisés, com Noé, acontece na segunda. A Bíblia diz que Estevão foi cheio do Espírito Santo. Para quê? Para poder executar, para servir as mesas enquanto Pedro estava no palácio, no quarto, orando e buscando a Deus. Pedro diz, não pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que nós nos dedicamos à oração e ao estudo, e vocês estabeleçam homens cheios do Espírito para servir à mesa. E os homens que vão servir à mesa, entre eles Estevão, e Estevão, cheio do Espírito Santo, faz a pregação maior e mais famosa do Novo Testamento. Então, quando eu sou cheio do Espírito Santo para entender o que outra pessoa viu no Senhor, e assim, nesse espírito que vai convergir com o texto que eu citei em todas essas 5 aulas, que é converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O espírito, a visão vem sobre os pais, correto? Para que os filhos, e o espírito vem sobre os filhos para que eles convirjam e se tornem uma missão familiar. Amém? Consegue entender isso? Essa é a visão de Deus, essa é a visão do reino. Essa é a visão favorável ao Senhor. Então nós precisamos andar nisso, desenvolver esse aspecto profético desses dias. Homens cheios, homens que vêm e filhos cheios do Espírito que entendem a visão. E assim está cooperando o reino. Assim está funcionando. Jesus pregava por parábolas para quê? Muita gente acha, a maioria da igreja, todo lugar que eu vou ministrar, as pessoas acham que Jesus pregava por parábolas para explicar o que ele estava falando. E não é assim. Jesus pregava por parábolas para confundir. Por quê? Porque só aqueles que estivessem cheios iam entender. Pode ver, ele diz, eu prego por parábolas para que vendo não veja, ouvindo não ouça, e assim não entenda. Se eles entendessem, eu os converteria. Então nós precisamos encher do Espírito para que ter um discernimento claro e receber do Senhor uma resposta do que foi visto, como é a arca. Todas as visões de Deus têm um plano específico, tem medidas exatas. Noé ouviu a arca e ele ouviu a instrução e ele sabia o tamanho exato de construir. Algo tinha descido, um download do céu no espírito dele e ele sabia o material que usar, ele sabia as medidas exatas. Assim foi no templo, assim foi no tabernáculo, assim foi na arca, correto? Assim foi na Arca da Aliança. Então nós estabelecemos um modelo por causa de uma visão celestial. Mas se essa visão ficar conosco, ela vai nos consumir, nos derrotar. Então nossos filhos vão participar, construtores da mesma visão, e vão pegar nas nossas forças. Entende isso? Nós precisamos de alguém que está no monte vendo, para que haja alguém embaixo entendendo o que ele está vendo. Não era mais fácil Deus falar com o próprio Bezalel, dizendo, ó, constrói assim, assim, leva para Moisés? Mas Deus não trabalha assim. Deus reparte a visão. Deus reparte o que está sendo feito, no nome de Jesus Cristo. Se você entender isso com clareza e com entendimento, você vai ser despertado a construir coisas que são sólidas no Senhor, que são poderosas no Senhor.
Entende? Então, nos dias de Noé é quando pai e filhos estão construindo para executar a mesma visão. E a visão é fazer uma arca que vai salvar a nossa família e vai edificar um ambiente de salvação para fugir da ira de Deus. Não, nós fomos chamados com medidas exatas, correto? Entende isso? Você está claro disso que nós estamos operando. Então essa é a base dos dias de Noé. É construir algo que está edificando a igreja. Noé é muito mais do que escatológico, ele é profético. Noé é muito mais do que escatológico, ele é profético. O que é profético? É comunicar com clareza o que o Senhor está fazendo. Então eu estou pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a sermos proféticos e claros nesses dias. Que nós tenhamos consciência do material, tenhamos consciência das medidas, temos consciência de quem vai nos ajudar na obra, correto? E Noé era alguém que entendia de renúncia e dessa carga profética que precisava. Toda vez que o vinho cai no nazireu, ele precisa perder algo. E Noé, por causa do vinho, perdeu um membro de sua família. Por causa do vinho, por causa do pecado, o nazireu, Sansão, perdeu a sua força, perdeu a sua família. Então nós seremos assim, nazireus do Senhor que estão edificando salvação, produzindo para a nossa família. Não se preocupe com os grandes púlpitos. Se preocupe com as grandes pessoas que estão nascendo dentro de você. A visão só pode ser executada com pai e filhos. Entende isso que eu vou te falar agora? A visão só é realizada com pais e filhos. Abraão recebe uma instrução: ofereça Isaque a mim em sacrifício. Só que eu tomei uma surpresa extraordinária quando eu descobri que Isaque tinha em torno de 30 anos quando ele foi oferecido por Deus. Então Isaque tinha que acreditar de tal forma, tinha que acreditar na mesma visão que Abraão tinha tido para aceitar ser amarrado. Então Isaque acreditava na visão, por isso a terra respeitava Isaque. Escute, geração mais nova da igreja. Eu não sou o líder principal da minha igreja, eu sou discipulado pelo bispo Rinaldo Jobe Alves. Então, mas o que dá autoridade da terra responder a minha ordem é que eu acredito na visão daquele que me instrui. Então, quando Abraão acreditou que Deus podia trazer Isaque de volta, mas Isaque também acreditou que mesmo que ele morresse, Deus podia recompensá-lo por ter acreditado na visão de Abraão. Então, nos dias de Noé, nós somos homens e mulheres que estão construindo um ambiente de renúncia para suportar a ira de Deus vindoura e onde nossa família está envolvida na construção de um aparelho que vai salvar, não que vai impedir a ira de Deus, mas que vai nos salvos da ira, como Paulo vai dizer lá em Romanos. Entende isso? Então nós somos pessoas que entregamos nosso coração para ser banhados no Senhor e cheios do Espírito Santo e do favor do céu. É este temor que precisa ser estabelecido nos dias de Noé. Nos dias de Noé, os homens, eles são limitados na sua operação. Não são pessoas de muitas visões nem de muitas operações. Nós somos homens e mulheres prontos a obedecer e andar no temor do Senhor. Esse é a referência e o entendimento dos dias de Noé, onde há um coração entregue ao Senhor Jesus, onde há um coração entregue à visão do Senhor. Esse é o aspecto dos dias de Noé. É esse lugar que Deus está marcando para que nós podemos funcionar profeticamente. Então a visão só é plena quando há uma operação com graça e com favor. A visão só é plena quando a família está inserida. Então entenda, nos dias de Noé, eu preciso de alguém que está enxergando a mesma coisa do que eu
E nos dias de Noé, essa pessoa que deve estar enxergando, ela deve estar na minha casa. Porque não são os meus filhos que serão contados como rebelde, serão eu que serei contado como omisso, se eles não crêem no que eu estou crendo. Entende isso? Nós precisamos andar nos dias de Noé, nos dias de plena revelação, onde há salvação para a nossa casa, salvação para a nossa família, salvação para aqueles que estão conosco. A ordem de Jesus que Paulo proclamou dizendo: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Este é o ambiente que Noé manifestou. Então a maioria das cargas de renúncia que eu carrego na minha vida, elas estão ligadas muito mais a Noé muito mais aos meus filhos do que a mim. Muito mais aos outros do que a mim. Então, ali falar dos meus filhos, a risada deles tá bem alta aí, né? Então Noé é alguém que acredita no que Deus falou e libera isso sobre os seus filhos, de forma que os seus filhos também acreditam no que Noé falou. Entende? Então, se você não consegue liberar a visão para que eles se enganjem na obra, quem está reprovado é você, não é eles. Entende isso? Então, nós estamos criando uma obra que a nossa família está envolvida e o nosso sacerdócio foi aprovado familiarmente. Esse é o aspecto profético de Noé. Eu acredito que antes da gente gerar homens como Noé, correto? Nós vamos precisar hoje de uma casa de Isabel e Zacarias para desenvolver um sacerdócio de condenação do mundo. Mas que meninos instruídos poderosamente. Mais um aspecto que eu preciso te pautar. Uma palavra que o Senhor me entregou, me confiou. Há um surgimento de um novo sacerdócio no Brasil. Um sacerdócio que funciona como José, que morou no Egito. O José que morou no Egito operou profeticamente de um modelo que sabia discernir entre os que vão para o palácio e os que vão para a forca. Este é o ambiente que vai funcionar no Brasil agora. Quem errou no vinho será restaurado. Quem errou no corpo, no pão, será condenado. Jesus apresentou esse parâmetro. Ele condenou, ele restaurou o vinho no casamento e condenou Judas com o pão da ceia. É este lugar que Deus vai marcar para nós. Então eu gostaria de te desafiar a entrar nesse fluxo profético que está começando agora, que são os dias de Noé. E Noé vai estabelecer um pensamento próprio de levantar uma envergadura, onde duas pessoas iguais, nas mesmas condições, uma será exortada e devolvida ao palácio, outra será exortada e mandada para a forca. Esse é um ambiente profético que vai se estabelecer agora, nos próximos dias. Um tempo de preparação, graça e favor. Amém? Então é este lugar que nós vamos funcionar. Essa é a estação de Noé agora. Nós vamos preparar esse ambiente. José no Egito. Por quê? Porque há crise em todos os palácios. E quando há crise nos palácios, os profetas entram em cena. Havia crise em Nabucodonosor, Daniel se manifestou. Havia crise no palácio de Faraó, José se manifestou. Porque homens de revelação que estavam em cadeias vão se apresentar a líderes nesses dias. Esse é o cenário que Deus está desenvolvendo para nós, que Deus está batizando para nós. Então José apresenta um modelo que levanta um ambiente e abate outro. Jesus carrega em si esse ministério da contradição. Ele fez isso na cruz, ele mandou dois homens em condições iguais, muito semelhante ao que José fez. José pegou dois homens que tinham sonhado sonhos semelhantes, e um voltou para o palácio e um foi para a forca. Jesus pegou dois homens em condições semelhantes, mandou um para a morte e outro estaria com ele no paraíso. Então é este lugar que Deus está pautando para nós agora. Um ministério de separação. Haverá um diferenciamento
entre quem é do Senhor e quem não é, uma diferenciação, né? É mais correto de falar, porque há uma separação entre quem está na visão do Senhor e quem não está. Então, quem errou no corpo, quem pegou, usou o corpo para ganhar dinheiro, para quem usou o corpo para enriquecer, quem usou o corpo de Cristo para se promover, para se prostituir, vai ser enviado para corpo. Mas quem errou nos seus dons, no seu talento, na sua administração, vai ser restituído nesses dias. É este ambiente que Deus está marcando profeticamente para nós. Então eu gostaria de despertar o seu coração com isso. Então, nesses 5 dias, eu deixei as 5 lives aí no IGTV. Eu vou pautar mais algumas vezes esse assunto, agora nos próximos dias. Mas essa é a cerne do espírito de Noé. Noé é aquele que carrega em si a revelação de construir um entendimento profético. Quando nós temos uma palavra profética, nós dizemos ao Senhor, mas como nós temos uma vida profética, nós temos uma missão a construir. É isso que Deus está marcando para nós, o que você está construindo. Tem que haver um temor de chegar diante do Senhor e não ter executado a visão que o Senhor estabeleceu. Entende? É esse aspecto que Deus está marcando para nós. O lugar dos dias de Noé, o lugar onde o Senhor está estabelecendo graças. O Ricardo me lembrou aqui, nas próximas 3 terça-feiras, nós vamos ter 3 amigos falando sobre isso, sobre Noé e os últimos dias. Aqui, nas próximas 3 terça-feiras, o Senhor nós vamos, a partir das 21 horas do horário de Brasília, 20 horas do horário do Mato Grosso, nós vamos falar sobre Noé e os ambientes e as estações, como se mover profeticamente para se tornar Noé. Porque nós falamos muito do cenário, mas como eu se torno um eleito para construir construir o que o Senhor está fazendo? Como nós vamos construir o que o Senhor está se tornando aquele que o Senhor elege para construir uma arca? Então é isso que nós precisamos pautar. Vamos falar nos próximos dias. Aliás, Noé é um homem tão que a Bíblia diz que nem se Noé, Daniel e Samuel clamassem a mim, Daniel, Samuel e Noé clamassem a mim, eu não pararia. Então Noé é um símbolo de intercessão. Noé se coloca para interceder entre o mundo e a ira de Deus. Então é este ambiente que está pausando, tá bom? Eu vou deixar como todos os outros dias. Se ficou algum ponto aberto, se você ficou com dúvida em alguma circunstância, ou se você quer fazer algum comentário, escreva aí, ou a gente vai orar para a gente encerrar. Amém? Deixa eu agradecer vocês que participaram dessas 5 aulas conosco. Deus abençoe você, que Deus te retribua e desperte e tome direitos seus. Então, se você tem alguma pergunta, alguma circunstância ou algum comentário de algo que você mexeu com você nesses dias, você quiser abrir, nós temos ainda 10 minutinhos. Se você quiser fazer algum comentário sobre isso, nós vamos aguardar essa operação. Se ninguém tiver uma pergunta, eu vou orar agora e a gente vai encerrar. Amém? Então vamos orar enquanto acontece. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esses 5 dias que o Senhor nos deu a oportunidade de falar sobre os tempos do fim, sobre como se tornar a pessoa profética para o tempo do fim. Obrigado pelo favor e temor do Senhor. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelas escrituras. Obrigado pelos meus irmãos que ouviram. E que haja despertar do Senhor, da sua palavra,
da sua graça, do seu nome, que haja um ambiente de revelação e graça na vida de cada um de nós, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês no nome de Jesus e até a próxima oportunidade. Terça-feira agora com o pastor Sidão, nós vamos falar juntos aí sobre Noé. Amém? Deus te abençoe e até mais.